Comparação de frações. Nessa aula, você vai aprender sobre comparação de frações e o uso dos símbolos maior que e menor que. Bons estudos! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative as notificações para ficar sempre bem informado. O que é comparação de frações? Comparar frações significa analisá-las para estabelecer uma regra de igualdade ou desigualdade. Com a comparação, podemos saber qual fração é maior ou menor, ou se são iguais. Para fazer essa comparação, nós iremos utilizar os seguintes símbolos matemáticos, que são eles: o maior que e o menor que. Como você faz para poder identificar qual é o maior e qual é o menor? Observando o símbolo, imagine que se você fizesse um pequeno corte nesse símbolo, nós teríamos aqui o número 7. Se nós fizermos um pequeno corte no número de baixo, no símbolo de baixo, nós teremos o número 4. Então, nós sabemos que o 7... ele é maior que o 4. Então, esse símbolo, virado para a sua esquerda na abertura, ele é o maior que. E quando ele está com a boquinha aberta para o lado direito, ele é o menor que. Vamos comparar? Quem é maior? Então, aqui nós temos duas frações. Só de olhar, será que a gente já consegue saber qual é a maior? Colocando aqui pelos nomes delas, então nós temos 1/2 e 1/5. 1/2, o nosso inteiro foi dividido em duas partes e nós tomamos somente uma. E 1/5, esse mesmo inteiro foi dividido em 5 partes e nós pegamos uma parte. Visualmente, nós observamos que 1/2 é maior. E então, nós colocamos o nosso símbolo. 1/2 é maior que 1/5. Fazendo a leitura de números com símbolos matemáticos, nós fazemos a leitura da sentença matemática. Então, fazemos a leitura 1/2 maior que 1/5. Quando comparamos duas frações com numeradores iguais, a maior fração será aquela onde o inteiro foi dividido em menos partes, ou seja, que possui o menor denominador. Então, toda vez que você observar duas frações onde o numerador é idêntico, nós vamos observar os números inferiores. Aquela fração cujo o inteiro foi dividido em menos partes é a nossa fração maior. Vamos comparar? Quem será que é maior aqui? Olha lá, nós temos aqui a primeira fração, que é 1/6, é um inteiro dividido em 6 partes, e temos 1/5, que aqui é um inteiro dividido em 5 partes. Pensando na regrinha que acabamos de ver, o número superior é idêntico. Vamos observar qual dos inteiros que foi dividido em menos partes, porque o inteiro que foi dividido em menos partes, então, terá a fração maior. Pensando nisso, 1/5 é maior que 1/6. Fazendo a leitura da sentença matemática, 1/6 é menor que 1/5. Para pensar, quem é maior? Aqui nós temos, então, inteiros que foram divididos em partes iguais. Temos 1/6 e 4/6. Nesse primeiro momento aqui, nós encontramos 1/6, onde o inteiro foi tomado somente uma parte dele. E aqui nós temos 4/6, onde o mesmo inteiro foi tomada 4 partes dele. Observando pelas partes coloridas, nós observamos que 4/6 foi tomado muito mais partes do que 1/6. Então, pela observação, nós sabemos que 4/6 é maior. Mas nós temos uma regrinha para isso também. Fazendo a leitura da sentença matemática, 1/6 é menor que 4/6. Quando comparamos duas frações com denominadores iguais, a fração maior será aquela que possui mais partes tomadas, ou seja, aquelas partes coloridas do inteiro, que possui maior numerador. Então, vamos observar novamente. Temos duas frações
que tem denominadores iguais. Então, a fração maior será aquela que tem o maior denominador. O 4 é maior que o 1, então 4/6 é maior que 1/6. Vamos comparar? Então, aqui nós temos inteiros com divisões iguais. Temos 16 partes em cada um. Observamos aqui, então, as frações 2/16 e 7/16. Observando as duas, nós percebemos que 2/16 teve menos partes tomadas do inteiro que 7/16. 7/16 está muito mais próximo do inteiro completo do que 2/16. Então, nós observamos aqui, então, que 2/16 é menor que 7/16. E agora, quem é maior? Observamos frações que não têm elementos comuns, ou seja, os números superiores são diferentes e os números inferiores também são diferentes, numeradores e denominadores diferentes. Pela observação, nós percebemos que temos a impressão que 2/3 tem maior parte de partes tomadas desse inteiro. Porém, nós vamos comprovar da forma correta. Vamos lá. Quando comparamos duas frações com numeradores e denominadores diferentes, igualamos os denominadores para realizar a comparação, multiplicando conforme o exemplo abaixo. Então, aqui nós vamos colocar novamente as duas frações que temos, 1/6 e 2/3. Temos aqui, então, o denominador 6 da primeira fração e o denominador 3 da segunda fração. Para igualarmos os denominadores, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda fração. Então, aqui eu tenho 3. Eu vou multiplicar os dois números dessa fração por 3. Da mesma forma, a próxima fração, eu vou multiplicar os dois números pelo denominador da primeira fração. Multiplicarei por 6. Então, nosso resultado aqui nós temos 1 vezes 3, 3. 6 vezes 3, 18. E na próxima fração, 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 6, 18. Igualamos os denominadores, de forma que poderemos comparar agora a fração. 3/18 e 12/18 podem ser comparados com maior facilidade, afinal, os denominadores são iguais. Percebemos, então, que 12/18 é maior, completando, então, a nossa sentença matemática. 3/18 é menor que 12/18, conforme 1/6 é menor que 2/3. Vamos pensar juntos? Temos 4/9 e 1/4. Ambas frações têm números completamente diferentes. Então, nós iremos fazer o mesmo procedimento que fizemos na fração anterior. Olha lá. Aqui o denominador de 1/4, que é o 4, nós vamos multiplicar na primeira fração. 4 vezes 4 e 9 vezes 4. A primeira fração tem o denominador 9, que eu vou multiplicar na próxima fração. 1 vezes 9 e 4 vezes 9. Assim, vamos conseguir igualar os denominadores. Teremos, então, aqui 4 vezes 4, 16. E 9 vezes 4, 36. 1 vezes 9, 9. E 4 vezes 9, 36. Portanto, podemos perceber que 16/36 é maior que 9/36, revelando para nós, então, que 4/9 é maior que 1/4. Vamos comparar? Quem é maior? Então, nós temos aqui a primeira fração, 2/4, e a segunda fração, 3/6. Ambas têm números bem diferentes, e aí nós vamos fazer a nossa comparação para saber qual é a fração maior. Olha lá, da mesma forma que fizemos com as outras frações, vamos multiplicar na primeira fração os dois números pelo denominador da segunda fração. 2 vezes 6 e 4 vezes 6. Aqui nós temos o denominador 4, que vai multiplicar a próxima fração. E aí teremos como resultados
2 vezes 6, 12. E 4 vezes 6, 24. E na próxima fração, 3 vezes 4, 12. E 6 vezes 4, 24. Ambas são frações iguais. Então, 2/4 e 3/6 são iguais. Ambas representam a metade. Bons estudos!